Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então tá tudo certo! Então vamos dar início ao nosso mini curso de bolo fake. A nossa primeira aulinha de hoje é... a gente vai esculpir as nossas bases, certo? Acho que é esculpir que fala, acho que é. Então vamos lá, essa é a minha máquina de corte, pessoal. Essa máquina de corte aqui é uma máquina de corte caseira, tá? Eu comprei um curso, pessoal, de isopor. E lá o professor ensina como a gente faz essa máquina de corte caseira. Só que a diferença é que ela não tem essas medições aí, ó. Que é a gente fala que é a medição por raio, tá? Se você quiser mais detalhes depois de como que faz uma máquina dessa, já curte, comenta, compartilha esse vídeo, que assim... Oi professor, eu quero aprender, que aí nós vamos fabricar. Vou pedir pro meu irmão fazer uma aqui pra vocês, tá? Porque foi meu irmão que fez, não fui eu. Então vamos lá. Então, pessoal, eu aqui vou medir o meu isopor. Esse isopor aqui, pessoal, é um isopor que o pessoal geralmente usa para fazer laje, tá? De casas, tá? E aí a gente acha muito dele jogado aqui na minha redondeza aqui, no meu bairro. Ele tem, pessoal, 13 centímetros de altura, tá? Aí eu uso esse encaixezinho aí, ó, para prender ele no ângulo que eu quero cortar ele na máquina, tá? Então aqui nós vamos começar cortando a nossa base de 35, né? É 35? É, 35. Nós vamos começar cortando, então eu vou pegar a minha barra inteira, vou atravessar ela com o meu encaixezinho lá, ó, e vou escolher o raio que representa o corte ali, tá, pessoal? Depois, pessoal, se esse vídeo bater a meta, eu vou colocar para vocês certinho como que faz essa máquina, tudo bem? Vou entrar em detalhes sobre ela. Então eu vou encaixar ali, ó, o meu encaixozinho ali, ó, no ângulo de corte, tá? Que vai equivaler a 35 de diâmetro dessa placa. Vou esperar a máquina começar a fazer o corte, que ela já define o corte sozinho, e eu vou começar a girar bem devagarzinho, pessoal, ó. Não precisa empurrar, tá? Forçar o corte, é só você deixar empurrando, que o próprio arame ali que tem ali, ele tem um fiozinho de aço ali, esse próprio fiozinho já vai fazendo o corte, pessoal, e vocês vão ver que fica perfeito depois quando a gente tirar ele da base. Empurra, 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 devagarzinho, vai ajeitando ali, e no final vocês vão ver que a base fica top, tá, pessoal? Eu acho esse isopor no lixo, mais uma vez vou dizer pra vocês, tá? Aqui na minha cidade, o isopor é o zóio da cara, pessoal. O zóio da cara. Se eu fosse comprar, por exemplo, uma base de 35, que é essa que a gente está produzindo aqui, eu pagaria em torno de R$60 só nessa base. Isso mesmo, R$60 só nessa base, quando na verdade aqui eu não estou gastando nada, né, pessoal? Se for olhar aqui o percentual de energia que é aplicado na fabricação dessa base aqui, nem é uma quantidade bem desconsiderável. Então, olha para vocês verem o quanto você economiza quando você resolve, você mesmo planeja o seu jeito de trabalhar. Olha lá, vou tirar aqui para você agora, para vocês verem, ó, tiro o encaixo e vou tirar o corte, tá lá, ó, tá aí a nossa base de 35, e veja bem como que ela sai perfeita. E assim fica a nossa base de 35 milímetros, tá, pessoal? Ela sai com 13 de altura e 35 de diâmetros, e ela viu que ela sai perfeita. Agora, e olha o tanto de isopor que sobrou. Isso aqui a gente pode guardar para um outro trabalho. Essa outra peça dá de repente até para a gente tirar de 20. Depois a gente vai verificar isso aí, tá? Vamos então agora fazer a nossa base de... Acho que agora a gente vai fazer a de 30, né? É a de 30, nós vamos fazer agora. Eu vou pegar novamente uma placa grande, tá? Porque a base de 30 ela ainda é grande. E nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou encaixar ela lá primeiro eu atravesso a placa, tá? E aí eu vou, pessoal, colocar ela no encaixezinho. Eu sempre ligo a máquina porque a marcação do raio de corte ali é bem próximo do outro. Então ali força muito o arame, já aconteceu o arame estourar. Então eu ligo a máquina para que o arame já entre no isopor ali, possibilitando que o arame entre e não rasgue. Acho que é isso. E aí, pessoal, mesma coisa, ó, vai girando, não precisa forçar, tá? Se você vê que o fio ele segura um pouco, você deixa ele fazer o corte sozinho, porque senão se você puxar ele tá quente, ele estoura,
tá, pessoal? Ele estoura e você acaba perdendo ali. Você não perde o isopor, você perde a máquina. Você tem que parar para poder arrumar, né? Trocar o fio. Já aconteceu comigo. No caso aqui não tem problema, porque primeiro esse isopor nosso aqui ele é muito maleável. Ele não é isopor duro, tá? Tem uns isopor aí que eu já tentei cortar na máquina aqui que não funciona, tá? Mas nesse caso aqui eu super me adaptei com essa placa de isopor aqui. Gente, outra coisa, cuidado na hora que vocês forem fazer, se vocês forem querer fazer com isopor reciclado, é que alguns isopor eles têm as marcações, tá? Então se você fazer a sua base em cima dessa marca, com essa marcação, pode ser que você perca, tá? Depois eu vou mostrar para vocês certinho com detalhes sobre essa questão que eu tô dizendo para vocês aqui. E vamos desligar a nossa máquina. E está aí a nossa... Eita, que o trem grudou aqui que não sai. Vamos lá, tirar devagarzinho, porque o fio dali ainda tá quente. Vamos lá. E nós vamos ter aqui então a nossa base de 30. Então nós já temos aqui a base de 35. E nós temos a base de 30. Olha, pessoal, para vocês verem como é que ela sai. Depois, pessoal, a gente tá falando de isopor reciclado, tá? Então depois a gente tem que pegar e tirar essas rebarbas aí, olha aí, tá bom? A gente vai fazer o acabamento depois quando a gente for lixar. Vamos aproveitar então essa base aqui e vamos tentar tirar a de 20. Eu acho... olha, pessoal, tem um detalhe que aconteceu aqui nessa base, que vou deixar isso aqui para vocês verem. Olha só, eu fui tentar tirar aqui, pessoal, uma base de 20, só que vocês vão observar aí, ó. Vocês vão observar aí que a máquina não quis cortar esse isopor, tá? Na hora que eu coloquei ela aqui, eu coloquei ela para que ela começasse o corte na parte mais reta, tá? Só que aí, o que aconteceu? A máquina não quis cortar, ó. Ela não cortou, tá vendo que eu estou mostrando para vocês? Ela não vai, ó. Ela não entrou. Por que ela não entrou? Porque na hora que eu fui higienizar esse isopor, eu fui lavar esse isopor, eu não sequei ele bem. Eu tava tão apavorado querendo gravar a aula para vocês, que eu não sequei ele bem. Então, o nosso fio de corte, ele não entrou na base, porque a nossa base estava molhada. Graças a Deus, pessoal, não repita essa gafe que eu fiz aqui, tá, pessoal? Até porque a gente tá mexendo com eletricidade. Então, se você tá mexendo com eletricidade e com uma máquina de corte e com alguma coisa molhada, é perigoso, tá? Então, já levanta esse alerta. Toda vez que você for fazer, seque bem sequinho aí o material de vocês, tá bom? A não ser que vocês já comprem a base própria para isso, né? Aí vocês não vão ter problema. Então, eu vou pegar uma outra base aqui, uma outra placa, aliás, e vamos cortar agora então a nossa base de 15, né? Acho que essa placa aqui eu corto, não, minto, eu vou cortar de 20. Nós vamos cortar a plaquinha a basezinha de 20. Eu separei aqui uma quantidade legal. Pessoal, vocês podem perguntar assim, professor, como que o senhor acha o ângulo certo ali? Eu sempre procuro, pessoal, centralizar ali, ó. Eu centralizo no meio da minha placa e aí eu coloco o meu encaixezinho ali, ó, tá vendo? Aí eu vou e pego esse encaixezinho e coloco ele no meu raio de corte, tá? O meu raio de corte. Depois, o que é raio de corte, professor? Depois, se esse vídeo atingir uma quantidade X de likes e curtidas, eu vou colocar para vocês a fabricação dessa máquina com detalhes explicando o que é raio de corte. Então vamos lá, agora sim vai sair a nossa base de 20. O processo é o mesmo, pessoal, não tem segredo nenhum, o processo é o mesmo. Inclusive, eu acho que eu vou até acelerar esse vídeo aqui um pouquinho, porque senão vai ficar tem muito conteúdo aqui pela frente ainda. Agora, pessoal, observe que eu fui lá atrás buscar uma outra placa para a gente fazer a base de 25, tá? É a base de 35, 30, 25, tá? Essa base que a gente vai fazer agora é de 25. Então eu voltei lá e busquei uma base maior. Base não, uma placa, Eliel. Uma placa maior, tá? Higienizei ela
eu centralizei novamente ali o meu encaixe no centro da placa e levei para o raio equivalente ao corte de 25 de diâmetro, para que ele fizesse um corte para mim de 25 de diâmetro, tá bom? O processo também é o mesmo das demais, tá? Eu vou aqui acelerar o vídeo para que vocês possam ver o processo aí, mais porque a gente tem bastante conteúdo aqui nessa primeira parte, gente. Então vamos lá. Ok, então estamos aqui, finalizamos o corte, pessoal. E temos então aqui a... Eita, eu não sei o que eu fiz aqui, que a placa voou longe. Eita, nós. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui a base de 25, tá? Então vamos lá conferir quantas bases nós já temos, pessoal. Olha só para vocês verem como que a base sai. Nós temos então aqui, só para vocês acompanhar comigo, nós fizemos a base de 25. E nós temos pronta aqui já a base de 35, a de 35, 30, agora a de 25 e a de 20. Olha, então nós já temos aí um bolo de 4 andares. Se fosse um bolo de 4 andares, nós já teríamos aí, né? Olha só. Pessoal, aqui, ó, se eu fosse comprar na minha cidade, eu já gastaria R$180 só aqui, ó. Tá? Aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer uma base de 15. Tá? Tem a de 20 lá pronta e nós faríamos agora uma base de 15. Aí eu vou ver se eu consigo aproveitar aqui um pedaço daquele isopor. Eu acredito que ele já esteja seco. E aí nós vamos tentar fazer o corte nele aqui. Eu vou aproveitar essa quina aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Lembra que eu falei para vocês no início da nossa conversa sobre a questão desses detalhezinhos de encaixe que vem aí, ó? Entendeu? Então a gente tem que fazer um corte de modo que o isopor a nossa base não fica usando essa parte que tem o encaixe, tá? Por quê? Porque senão depois ela vai ficar, na hora que o fio faz o corte nela, esse encaixezinho ali fica na base. E aí não tem como a gente... Se a gente for fazer no biscuit, a gente pode fazer um pedacinho de biscuit e encaixar lá. Mas nesse caso aqui eu vou encapar esse bolo com EVA. Aí na hora que você vai passar o EVA, ele fica vago, aí fica feio, tá bom? Então vamos lá. Traz a máquina, o isopor para a máquina. E aí, ó, verifica que eu tirei, ó. Eu tirei, tá vendo? E troquei, ó. Viu? Eu troquei porque eu percebi ali que ia ficar bem no encaixe, ó. Tá vendo? Eu mostrando para vocês, ó, o encaixe. Tá vendo? Então eu tive que tirar, ó. Eu tirei e mudei a maneira de que o fio ia começar o corte para que aquela parte do encaixe ficasse fora, ó. Medi aqui o tamanho do diâmetro que eu queria, centralizei o encaixe e levei para o corte ao contrário, ó. Tá vendo, ó? Ali o fio começou o corte ao contrário, para quê? Para que aquele encaixezinho ali não ficasse na nossa base. Entendeu, pessoal? Então vamos lá, o processo é o mesmo, vou agilizar aqui de novo, tá? Essa segunda etapa aqui da fabricação das bases, pessoal, é aquele complemento que eu faço. Lembra que eu falei para vocês no início que as nossas bases têm 13 centímetros de altura? Pois é, eu quero que esse bolo fique com 15 centímetros de altura, tá? Então eu medi aqui certinho, ó. E aí vocês vão ver que esse bolo tem 13, ele tem 12,5 na verdade, centímetros de altura ele tem, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma junção de uma outra placa de EVA para que a gente chegue nos 15. Então aqui, ó, eu tenho uma placa de EVA. Essa placa aqui é a placa que eu compro geralmente nas papelarias aqui perto de casa, tá? Então aqui eu vou medir certinho, ó, de modo que eu aproveite bem essa placa para não estragar ela, tá? Eu trago ela bem no cantinho aqui, ó. E aí, pessoal, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Quando você estiver trabalhando com essa parte aqui, vocês fazem vocês fazem a colagem, pessoal, primeiro, tá? Usa a sua colinha quente aí e fazem a colagem dessa plaquinha. Por quê você tem que fazer a colagem?
Porque senão, pessoal, depois que se você levar ela para a máquina de corte, ela fica rodando. E aí, pessoal, o correto, o legal é que quando você vai fazer um corte, ele fica um só. Vamos supor assim, tá vendo esses risquinhos que tem na base aqui, tá vendo? O certo é que, por exemplo, se ficou um risco aqui, fica um risco nas duas. Por quê? Porque na hora de você fazer o acabamento depois, na hora que você for lixar, você vai fazer vai lixar ele assim de diagonal, e aí ele fica um acabamento certinho. Agora, se você cortar ela depois cortar a outra, você não consegue fazer um encaixe perfeito. E o ideal aí, pessoal, é que fique um corte só, tá bom? Então eu escolhi aqui o melhor lado. O lado que tinha mais defeitos eu deixei para baixo, tá? Para ele ficar escondido ali na emenda. E aí eu colei essa basezinha na outra, tá bom? Observem, pessoal, que aqui eu já colei, tá, ela. E aí eu já tirei, deixei só o tamanho certinho ali, ó, para adiantar para vocês. Deixei o tamanho certinho e levei para a máquina para fazer acabamento. Eu sempre dou uma segurada no fio ali quando eu tô fazendo esse acabamento, que é para ele não danificar a minha base que já tá pronta, tá? Porque às vezes pode acontecer de eu soltar ele e ele criar uma barriguinha ali e danifica. Mas olha para vocês verem como é que fica. Olha, pessoal, o corte. O corte fica certeiro. E aí, pessoal, olha para você ver. A minha base chegou, tá? Nos 15. Olha para vocês verem. Que top. E aí, lembra que eu falei para vocês daquela marquinha que fica? Às vezes o fio faz nela. Olha lá, ó. O fio faz uma marquinha, ó. E fica reto, ó. Numa só. Tá vendo? Ó. Então, por ali, você consegue lixar e tirar e deixar as bases com acabamento legal. Aí, pessoal, eu vou fazer essa emenda aqui para todas, tá? Para todas essa emenda, e aí a gente volta para mostrar para vocês como que ela fica as três, tá? É sempre fazendo isso, ó, ajustando até para tirar todas as rebarbinhas que fica. Bom, pessoal, depois da gente ter feito a colagem, chegou a hora da gente fazer a lixar, né? Fazer o acabamento lixando. Aqui, pessoal, eu gosto de lixar ele sempre reto, tá? Nunca eu lixo ele de lado aí, sempre reto. Por quê? Porque quando eu lixo ele reto, como vocês estão vendo aí, ó, é vertical isso aí? É vertical, né, que fala. Quando você lixa ele assim, você faz com que a lixa escorregue de forma reta. Aí a base fica retinha. Se você lixar ele na horizontal, ele cria uma barriga. Aí fica feio. Então eu gosto de sempre lixar ele na vertical, porque ele fica retinho, tá vendo, ó? Ele fica retinho e as emendas que tem, some, ó, tá vendo? A emenda some, olha a diferença da emenda que tá lixada para a emenda que não tá lixada, tá vendo? Ele une a base que tá sem lixar, aliás, a base perfeita com a emenda ali, e na verdade, isso ali, pessoal, ameniza tanto que não aparece no EVA, tá? Então é muito importante que vocês lixem dessa maneira que eu tô mostrando aí. Então, depois que a gente lixamos mais um pouquinho e vamos continuar lixando, tirando aqui as imperfeições, as colinhas que ficaram, e vamos lixando e vamos lixando mais um pouquinho e lixando de novo. E aí, pessoal, observem agora que nós vamos fazer a parte de cima. Essa parte aqui, pessoal, passe a lixa bem devagarzinho para que ele só formate a borda ali, tá? Ele vai fazer só para quebrar aquela quina, tá vendo, ó? Ele vai dar uma leve quebrada, ó. Não precisa forçar a lixa, só passe mesmo, só para que ela dê uma leve arredondada, tá? Na quina, tá? Ó, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa de baixo para cima, ó, suavizando, tá? Suaviza bem, pessoal, suaviza o máximo que vocês puder, aliás, e vocês não forcem a lixa, tá bom? Não assim de forma que ela machuque o isopor. Deixa a lixa bem solta na tua mão, que ela vai tirando as imperfeições do isopor e vai amenizando toda a marcação que ficou no isopor. Isso aí vai ficar bem amenizado. Vocês vão ver que isso aí não vai aparecer no nosso EVA. E eu vou cobrir ele com um EVA de 1,5 mm, tá? Não um EVA tão grosso assim. E tá pronta a nossa base. O que vocês acharam? Olha aí. E aí eu lixei todas as nossas bases
e vim aqui mostrar pra vocês nossa base finalizada, tá? Olha eu dando um tchauzinho pra vocês. Deixei a sujeirinha aí mesmo, que é pra vocês verem que vai fazer sujeira mesmo. Afinal de contas, nós estávamos lixando isopor, tá? Olha aí minhas bases todas prontinhas, todas lixadas, tá? Pessoal, se fosse a base estivesse já na altura que vocês precisassem, vocês não precisavam fazer emenda, não ia fazer essa sujeira. Mas como nós precisamos mexer com o isopor, porque nós lixamos, cortamos aí gerou essa sujeirinha aí, mais nada que um rodo e uma vassoura não dê jeito, né, pessoal? E outra coisa, nós estamos fazendo artesanato. Artesanato sem colocar a mão na massa não é artesanato, né, gente? Então fica assim, as nossas bases prontas. Fica aí que o vídeo do próximo etapa já vem. Tchau, tchau!